Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à série de estudos nesse pequeno livretinho de Richard Baxter, Conselho aos Pais para Pastorear Seus Filhos. Eu sou o pastor José Meninel, do Ministério em Minha Casa, e sejam muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês, tratando desses conselhos que o Richard Baxter nos dá, referente aos deveres dos pais para com seus filhos. Então nós trataremos agora do terceiro conselho. E nesse terceiro conselho nós encontramos uma riqueza muito grande de informações. Então eu vou tentar tratar esse conselho em alguns vídeos. Mas nesse primeiro videozinho eu queria tratar da primeira sentença do conselho, que diz o seguinte: treinem os filhos em obediência exata a vocês e quebrantem suas vontades próprias. Olha que interessante que o Richard Baxter está nos falando. Treinem os filhos em obediência exata a vocês e quebrantem suas vontades próprias. Eu queria tratar esse conselho, essa única frasezinha, em 4 pontos. Primeiro ponto: treinar. É necessário que nós treinemos os nossos filhos à obediência. Por quê? Porque, como nós já vimos, nossos filhos nascem numa condição de pecado. Eles nascem naturalmente rebeldes a Deus, ou seja, a obediência não faz parte deles. A obediência não faz parte de nós. Nós devemos ser treinados à obediência. Essa é uma questão muito importante, a qual nós devemos perceber. Nós devemos ser treinados à obediência. E é interessante, porque no capítulo 5 de Hebreus, no versículo 8, com respeito ao nosso Senhor Jesus, diz o seguinte: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Olha que interessante. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Não por ser ele pecador, porque nosso Senhor Jesus era santo. Ele é santo. Mas para quê? Para que nós compreendêssemos que a obediência é algo que deve ser aprendido, deve ser ensinado. Nós devemos ensinar nossos filhos. Nós devemos treiná-los à obediência. E não somente isso. A obediência também é algo que nos leva a quê? Ao sofrimento. Por que sofrimento? Porque ela é algo, a obediência é uma ação que vai completamente contra a nossa natureza, a nossa vontade. Então eu queria tratar, primeiro ponto: treinem seus filhos à obediência, assim como nosso Senhor Jesus foi treinado. E nosso Deus treina-nos. Segundo Hebreus 12, vai mostrar isso, que nós somos treinados à obediência por meio da disciplina divina. Amém? Segundo ponto: treine-os a uma obediência exata. Você pediu algo? Treine para que eles obedeçam exatamente aquilo que vocês pediram, certo? A obediência exata, ela tem algumas características. A primeira delas é: a obediência exata, ela é realizada por um coração submisso. Você tem que levar o seu filho à submissão, de modo que ele obedeça voluntariamente, ele deseje obedecer você. Segundo ponto: a obediência tem que ser alegre. Treine seu filho de modo que ele obedeça a você, não só voluntariamente, mas alegremente. Seja o desejo do coração dele. Terceiro, treine seu filho com uma obediência completa. Ele não deve estar somente submisso, nem alegre, nem somente alegre, mas também realizar essa obediência integralmente, com o coração íntegro, de maneira completa. A obediência que você exigiu dele do começo ao fim, completa, ele deve realizar. E além disso, o quarto ponto é o seguinte: ele tem que realizar essa obediência de forma submissa, de forma alegre, de forma completa e também de forma imediata. A obediência tardia, ela não é obediência, ela é desobediência. Esses 4 aspectos nós vamos ver nas Sagradas Escrituras, mostrando essas 4 características da obediência. Então, além de treinar seus filhos à obediência, a uma obediência exata, tem o terceiro ponto que diz o seguinte: a obediência, ela vai contra o quê? A vontade dele. Olha o que o Richard Baxter diz. Ele fala: quebrantem suas próprias vontades. Por quê? Porque a vontade da criança vai contra a obediência. A vontade da criança leva ela à rebelião.
Então nós devemos conduzir a nossa criança ao quê? A uma obediência quebrantando a vontade dela. Esse é o ponto fundamental. Esse é o ponto que nos leva ao quarto ponto, quebrantar a vontade da criança. Então nós entendemos que ela tem uma vontade própria que se rebela contra a obediência. E por isso nós devemos o quê? Quebrantá-la. É justamente sobre isso que o salmista vai dizer no Salmo 119. Olha que interessante. Ele fala, antes de ser afligido, Salmo 119, versículo 67. Antes de ser afligido, andava errado. Mas agora guardo a tua palavra. Olha que interessante. Ele se submete à palavra de Deus antes do quê? De ser afligido? Não. Depois da aflição. Por quê? Porque a aflição corresponde ao quebrantar da vontade do salmista. E aí ele compreendeu que ele tinha que ser o quê? Quebrantado pelo Senhor. E no versículo 71 diz o seguinte: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os seus decretos. E aí ele olha para trás e ele compreende que o quê? A aflição foi boa. Por quê? Porque quebrantou a vontade dele e levou-o a sujeitar seus decretos de Deus. Esse é o ponto fundamental. É assim que nós funcionamos. É assim que nós somos levados à obediência. Deus, como no capítulo 12 de Hebreus, diz o seguinte, que ele disciplina todo filho a quem ele ama. Então ele nos ama, ele nos disciplina. Ele nos disciplina, a disciplina leva ao quê? A aflição. A aflição por quê? Porque quebranta a nossa vontade, vai contra a nossa vontade. Então é exatamente disso que Richard Bach está dizendo. Ele fala, treinem os filhos em obediência exata a vocês e quebrantem suas vontades próprias. Não permita que seus filhos andem entregues a si mesmos, entregues às suas próprias vontades. Quebrante a vontade de seus filhos em amor, quebrante-os para que você possa o quê? Treiná-los à obediência. E esse treino é fundamental. O treino à obediência, que no caso seria a sujeição, a submissão aos pais, levará seus filhos lá na frente, quando eles crerem no Senhor Jesus Cristo, a se sujeitarem ao senhorio de Cristo, a se submeterem ao senhorio de Cristo. Então treinem seus filhos a se sujeitarem a Deus, sujeitando-se a vocês. Que Deus abençoe e lhes dê grande força no Espírito Santo para conduzir seus filhos em obediência. Tchau, até a próxima.